tema do nosso estudo nessa manhã vai ser o cristão versus o mundo, ou o jovem versus Pai, em nome de Jesus, quero te glorificar, meu Deus, nessa manhã, Pai, de domingo, em nossa escola dominical online. Quero pedir a tua bênção, meu Deus, quero pedir a tua graça. Quero, em nome de Jesus, Pai, abençoar, meu Deus, nesse momento a vida, a casa, a família daquele que está me ouvindo. Quero pedir também a sua bênção sobre a minha casa, a minha família, Pai. Pois nós estamos, meu Deus, em um mundo que é contrário à vontade de Deus. Um mundo, meu Deus, e porque nós estamos nesse mundo que desagrada a Deus, que odeia a Deus, odiou a Jesus e odeia os cristãos, porque nós estamos aqui, Pai, nós nos afligimos muitas vezes, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quero pedir a tua graça, quero pedir a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nesse momento fale conosco, que o Senhor nesse momento venha nos consolar, nos exortar, nos edificar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E venha, meu Deus, trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Faz assim, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos console. Ó Senhor, e nos fortalece para que a gente venha vencer o mundo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, se você tiver uma Bíblia, se puder abrir nesse momento, abra no livro de Gênesis, capítulo 4. Pai do Senhor, pastor Josnaldo Pinheiro, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Como é que tá seu paizinho? Como é que estão as coisas? Glória a Deus. Depois a gente vai finalizar aquela live, né, que ficou pendente. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 17. Que vai falar a respeito dos descendentes de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 17. A gente vai estar lendo até do 17 ao 26. Amém? O cristão versus o mundo, a gente vai estar aqui vendo, meus irmãos, a respeito da origem do mundo. Certo? Quando eu falo aqui a origem do mundo, não o mundo criação de Deus, a natureza, os céus, a terra, os mares, o homem, não. Eu me refiro ao mundo como um sistema de pensamentos, de ideologias que são contrárias à vontade de Deus. Onde surgiu o mundo? Certo? Onde surgiu essas ideologias, né? Esses valores que conduzem o homem para longe de Deus, ou deixam o homem separado de Deus, como se o homem não precisasse de Deus. É interessante a gente entender isso e saber dessas coisas para que a gente venha a nos avaliar se nós estamos realmente, de fato, em Deus ou ainda estamos no mundo, apesar de estarmos dentro de uma igreja. Amém? Então é isso. E uma palavra especial para jovens, você que tem um jovem na sua casa, chama aí nesse momento para assistir a live ou compartilha para alguém, que a partir de hoje a gente vai estar tratando aqui de alguns assuntos com a intenção de nos fortalecer para vencer esse mundo, especialmente os jovens, que por estarem nessa idade, por estarem ainda como jovens, como homens, mulheres, solteiros, né, que ainda estão ali desenvolvendo ali as suas ideias, teologias, e que são tão atacados em universidades, nas escolas,
por essas ideologias contrárias à vontade de Deus. Então, especialmente para eles, a gente vai estar aqui falando. O nosso maior exemplo, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, em um mundo que odeia Deus, em um mundo que odeia a igreja, que pratica a palavra de Deus. Nós somos aflitos. O jovem, ele é afligido, ele é assediado. Existem tantas tentações imorais, tentações psicológicas, tentações ali de ideologias que querem nos conduzir ao jovem para longe de Deus. E se ele não aprender a discernir a fonte dessas coisas e a vencer o mundo, será um derrotado. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele falou, ele disse, ele é o nosso exemplo, e ele nos ensina como também vencer o mundo. Na primeira carta de João, capítulo 5, ele também vai falar: essa é a vitória que vence o mundo. E qual é? É a nossa fé. Ora, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Então, assim, pela fé em Jesus, pela fé na palavra de Jesus, nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer as tentações que esse mundo traz sobre nós. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia até a vitória. Por isso ele disse: tenham bom ânimo, eu venci. E ele vencendo, irmãos, ele é o nosso exemplo. E seguindo os passos dele, da sua palavra, tanto no Novo como no Antigo Testamento, nós também iremos vencer o mundo, em nome de Jesus. Aqui em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, ele diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E a Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Até então ninguém tinha feito isso, né? Então esse homem tomou para si, casou-se com 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós.
Deixa só eu concluir aqui o convite para as pessoas rapidinho. Esqueci aqui de colocar em um grupo. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Tá feito, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem a história bíblica, né? Desde criancinha, as crianças na igreja, até fora da igreja, conhecem a história de Adão e de Eva, não é isso? Como eles foram criados por Deus, como eles desobedeceram a Deus e por causa dessa desobediência, eles foram punidos por Deus. E esse texto bíblico aqui, que a gente acabou de ler, faz parte da sequência dos fatos, desses fatos, né? Lá em Gênesis, depois do capítulo 3, onde há a queda do homem e a expulsão do homem do jardim do Éden, nós vemos no desenrolar da história, no capítulo 4, que um dos filhos de Adão e Eva, Caim, matou seu outro irmão, também filho de Adão e Eva, Abel, certo? E porque ele matou, porque ele tomou essa terrível atitude diante de Deus, Deus o puniu, Deus o expulsou da sua presença, porém, certo? Não fez isso sem antes ele dar uma oportunidade a Caim de se arrepender de seus pecados. Isso aconteceu quando Deus perguntou pelo irmão: onde está teu irmão Abel? Ali, irmãos, era uma oportunidade que Deus estava dando a Caim dele se arrepender, mas mostrando ali a maldade que havia no seu coração, como ele era um homem mau, perverso. Caim, ao invés de se arrepender, ele resolve sair da presença de Deus. Ele resolve fugir da presença de Deus. E Deus o havia condenado a ser um nômade, errante, pela face da terra. E Caim foge com medo da morte. Nesse tempo aí, muito provavelmente, até mesmo pelo medo dele, já haviam outras pessoas além de Adão, de Eva, sobre a face da terra, certo? E aí ele resolve fugir, e fugindo, ele vai para um determinado lugar, e lá ele se estabelece e constrói uma cidade, certo? Não uma cidade como a gente vê as cidades de hoje, mas com muros feitos de barro, tendas. Ali ele constrói ali a sua própria comunidade, certo? É importante a gente saber disso, porque o que está escrito aqui é a sequência desses fatos. Esse homem que assassinou o próprio irmão, que fugiu da presença de Deus, ele se retira para um determinado lugar, e lá nesse local ele vai começar uma comunidade, a comunidade de Caim, a cidade de Caim. O texto sagrado, irmãos, aqui no versículo 17, diz o seguinte, que ele coabitou com sua mulher. Então ele casou-se com alguém que era da sua família, certo? Como os homens acabaram de serem aqui criados, muito provavelmente Caim aqui se casou com uma prima, com uma sobrinha, ou talvez até com uma irmã, tá certo? Lá na frente, Moisés ele vai fazer essa proibição de um homem e de uma mulher se casarem, sendo ele consanguíneos, ou seja, da mesma família, certo? Depois Moisés vai proibir isso, mas nesse tempo aqui havia essa prática, né? E o homem tinha que se relacionar com alguém da sua família, porque eram todos de uma família só. Não acabava que isso daqui aconteceu, acabou acontecendo, e tinha que acontecer para que a palavra de Deus ela fosse cumprida, né? Que é o crescer e multiplicar-se. Porém, depois da queda, e ali em Êxodo, em Levítico, Deuteronômio, Moisés ele vai proibir tal prática. Tal prática é proibida na Bíblia, o casamento consanguíneo, certo? Mas esse homem aqui conhece essa mulher, casa-se com ela,
E ela concebe e dá à luz um filho, a quem ele colocou ali o nome de Enoque. E é interessante que ele edifica uma cidade. Ele chama o nome dessa cidade, o nome de Enoque, que é o seu filho. Eu li aqui o versículo 17. Então preste atenção. Aqui nessa comunidade, certo? É que vai surgir o mundo como sistema de valores, de princípios que são contrários à vontade de Deus. Repara que na decisão de Deus, Caim ele deveria ser errante pela terra. Ele não deveria se estabelecer em um local. Ele não deveria construir uma cidade. Mas em rebelião à vontade de Deus, continuando ele a ser rebelde à vontade de Deus, ele constrói essa cidade e coloca o nome de seu próprio filho, Enoque. E aqui começa a surgir a cidade de Caim, uma civilização que é contrária à vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque se a gente começar a ler aqui, Caim ele estabelece essa família com essa mulher e começa a surgir filhos. E olhando, observando aqui esses filhos, irmãos, a gente percebe que em nenhum momento a adoração a Deus, o culto a Deus, o louvor a Deus e o respeito à palavra de Deus era obedecido. Por exemplo, ó, no versículo 19, Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui, irmãos, já começa a ser quebrado o princípio divino do casamento. E surge uma aberração do casamento. Qual era o princípio divino do casamento? Um homem, uma mulher, somente. Não tinha um terceiro. Tinha que ser um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino. Se juntavam, se casavam e depois geravam filhos. Já Lameque, descendente de Caim, ele toma para si 2 mulheres, quebrando aqui já o princípio da monogamia, que é o casamento com uma só mulher ou com um só homem, certo? Então aqui ele já quebra esse princípio, gera filhos, pega aqui essas 2 mulheres, se casa com elas e gera filhos. E no desenrolar aqui da história, irmãos, vai dizer que esses filhos que nasceram de Caim, de Lameque, que era descendente de Caim, por exemplo, ó, eles vão desenvolver aqui a cultura, a arte, muitas coisas interessantes que a gente tem até hoje. Diz o versículo 20, ó, Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuem gado, certo? Ou seja, que a agricultura, a criação de animais começa a se desenvolver. No 21 diz, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Aqui a gente já vê a questão da arte, né, da música sendo desenvolvida. Aí ele continua falando, certo? Ele diz assim no 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E aí a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Surge esse homem aqui, Tubal-Caim, que aprende a metalurgia, como a gente chama hoje. E ele já usa nessa ideia, esse conhecimento dele, esse desenvolvimento tecnológico para construir o quê? Instrumentos cortantes. Que dá a entender aqui que era para ser usado em guerras, mas também para ser usado na própria agricultura. Para arar a terra, para corte, né, de animais, de plantas, de alguma coisa, mas também para guerra. Mas notem, irmãos, que em nenhum momento é falado aqui que eles começaram a louvar a Deus, que eles agradeceram a Deus por tal tecnologia, certo? Em nenhum momento vai falar que comentasse a respeito do Senhor. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é o surgimento do mundo, sistema, certo? Que conduz o homem para longe de Deus. O homem, com sua sabedoria, com seu conhecimento, quer se tornar
independente de Deus. Isso daí acontece e as práticas dos homens, como a gente vai percebendo aqui, elas vão piorando. Porque Caim, ele não casou-se com duas mulheres. Já o seu descendente, Lameque, se casou, mostrando o quê? A maldade, a malignidade, ou seja, o pecado se desenvolvendo. E as coisas boas, os dons de Deus que Deus deu aos homens, aqui, irmãos, não é usado para a glória de Deus, certo? Ou seja, os homens estão aqui independentes de Deus, crescendo, construindo suas cidades, enricando, mas com Deus bem longe. É ou não é a mesma coisa que acontece nos nossos dias? As pessoas são materialistas, as pessoas só se preocupam em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ter fama, em possuir coisas, objetos, casas, mas em nenhum momento eles glorificam a Deus, certo? E interessante, Pai do Senhor, irmão Rogério, Deus abençoe, meu irmão. E é interessante, irmãos, que é o que acontece hoje. A gente se dedica, muitas vezes, as pessoas que estão dentro da própria igreja, se dedicam ao trabalho, se dedicam a ganhar dinheiro, se dedicam a fazer muitas coisas, mas não se dedicam a buscar mais a Deus, a glorificar mais a Deus. Dentro de casa, um pai que vai ali aconselhar sua filha, por exemplo, em um casamento, ela chega: papai, eu estou namorando com um jovem, mas e aí, irmão, se aquele jovem não tiver ali aquela boa condição financeira como um pai e uma mãe deseja, coloca-se logo contra, né? E às vezes até se o jovem tem uma pele mais escura, é um negro, e a menina não é afrodescendente, há também já ali um preconceito. O que é isso dentro da própria igreja? É o mundo. Ou seja, são crentes, são cristãos que estão dentro da igreja, mas estão no mundo, espiritualmente falando, com as ideias do mundo, com as ideologias do mundo, com aquelas ideias, com aquelas ideologias que só nos levam para longe de Deus, que nos tornam à parte de Deus. Ao invés de um pai e uma mãe irem orar junto com um filho, com uma filha, de saber se realmente aquele relacionamento, aquele casamento é da vontade de Deus, não, eles olham logo para o material, certo? É claro que isso daí está relacionado, né? Com essa questão de casamento, porque um homem, para tirar uma mulher da casa dos seus pais, um jovem, né, para tirar essa outra jovem, os dois têm que ter pelo menos como se sustentar, certo? Mas muitas vezes a ideia de um pai, de uma mãe, são algo assim mirabolantes, né? Exigem muito, e porque não veem aquelas condições ali naquela pessoa, eles não aceitam, certo? Por quê? Por causa de quê? De uma visão materialista. Ao invés de irem orar, ao invés de buscarem a Deus para saber se aquilo ali é da vontade de Deus, eles não oram. Tomam suas decisões e acabou-se. E acaba que a jovem sofre, o jovem lá sofre, e eles também acabam sofrendo, certo? Que às vezes acontece até escondido, né? O relacionamento. Mas o que é tudo isso, irmãos? É o mundo. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, onde você está espiritualmente falando? Você que está dentro de uma igreja, você que busca a Deus em uma igreja. Será que você está dentro da igreja, mas com o coração, com as suas ideias, com a sua mente, lá no mundo, buscando ali fazer a vontade do mundo, tendo as ideias, né? As ideologias desse mundo e seguindo cegamente essa ideologia? Aqui nessa comunidade de Caim, os homens, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a sabedoria, eles não buscavam a Deus, certo? Muito pelo contrário, eles não buscavam a Deus. O que eles buscavam? A glória de si mesmo. Note que Caim colocou o nome da cidade, o próprio nome do filho. O que é isso? É querendo ele fazer a sua posteridade algo grande, se exaltar.
Esse Lameque aí que surge, ele é pior ainda, né? Além dele instituir ali a poligamia, ele ainda se exalta cantando aqui canções, fazendo canções. A partir do versículo 23, que Lameque vai falar às suas esposas, isso aqui é uma poesia no hebraico. É uma canção que ele fez exaltando o quê? A violência, exaltando ali a imoralidade, certo? Então, assim, quantos homens se exaltam aqui na presença de Deus, o que Jesus ele nos ensinou? Ele nos ensinou que o maior dentre nós, na igreja, é o que serve. Não é aquele que governa, não é aquele que manda, certo? O maior, quem é? É o que serve. Então, irmãos, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que quiser ser o maior, tem que ser o servo de todos. Note que essa ideia de se exaltar, ela partiu de quem? De Satanás. Ele que falou lá no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, construirei meu trono nas mais altas nuvens, subirei até as estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é uma ideia do diabo, não é? Essa ideia de se exaltar, de se fazer superior ao seu próximo e passar por cima dele, de se sentir melhor, maior, por causa daquilo que ele tem, é uma ideia maligna. Mas graças a Deus que veio o Filho de Deus, o descendente da mulher, e mostrou que o maior, irmãos, é quem serve. Não é aquele que governa, mas é quem serve. Então, se eu estou falando aqui para um jovem que quer ser o maior, que quer crescer na vida, siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Porque veja só, Satanás ele se exaltou, se colocou nas nuvens, né, por assim dizer, querendo ser semelhante a Deus. Mas qual foi o fim dele? A queda. Deus o humilhou, o abateu. Jesus disse, aquele que se exaltar será humilhado. Mas olhe agora para o Filho de Deus. Olhe para Jesus. Jesus, ele se humilhou. Ele desceu. Ele foi obediente a Deus, servo de Deus e dos homens até a morte, morte de cruz. O que Deus fez com ele? Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir ali do versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Tá vendo? Então preste atenção, que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. É assim no reino de Deus, certo? No reino de Deus, o maior é o servo. Então, nessa manhã eu te convido a gente vencer essas ideologias do mundo pela fé na palavra de Deus, pela fé em Jesus. Vamos avaliar a minha atitude, a sua atitude com a nossa família, com os filhos, no casamento, lá no trabalho. Como tem sido as nossas atitudes? Temos nos exaltado para depois sermos humilhados? Ou temos agido como servos? Temos tirado as ideologias desse mundo materialista de dentro da nossa casa? Porque aqui na comunidade de Caim, nenhum buscou a Deus. Eles não glorificaram a Deus pelo fato de eles desenvolverem a agricultura, a criação ali de animais, a arte, com a música, eles não glorificaram a Deus, muito pelo contrário. Glorificaram a violência, glorificaram a imoralidade. É ou não é assim que a gente escuta hoje e vê no meio dos nossos jovens? As músicas, né, que eles cantam, os funks que eles cantam, aquelas letras ali que eles colocam com imoralidade, exaltando ali a violência, os cânticos de guerra nos estádios, certo? Ou seja, é a arte, a rima, a música sendo usada para a glória do mundo, para exaltar as ideias do mundo, que o mundo gosta. Enquanto, irmãos, o que Deus gosta
não é feito. A glória de Deus, ela não é exaltada. Nessa manhã fica essa pergunta. Existem aqui, duas comunidades. Estou falando aqui da descendência da serpente. Será que será que você que me escuta está fazendo parte da comunidade de Caim, que na Bíblia é chamada de descendência da serpente? Fica essa pergunta para nós, irmãos, em nome de Jesus, certo? Em nome de Jesus. O homem aqui, irmãos, foi criado à imagem e semelhança de Deus desde o princípio, certo? A gente aprende que o homem aqui foi feito por Deus para a glória de Deus. E é muito interessante que a arte, que a música, que esses dons aqui que eles desenvolvem, a metalurgia, surgiu na comunidade de Caim, mostrando o que, irmãos? A graça de Deus, que Deus não retirou da humanidade a sua bondade. O homem continua inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem possui dons, possui talentos. Está aí a medicina a cada dia avançando mais, está aí a tecnologia, infelizmente muitas vezes, como nesse tempo aqui, usada para o mal do próprio homem, usada para a guerra, usada para destruir o próprio homem, em vez de ser usada para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Mas isso mostra o que? Como o nosso Deus, ele é bom. Amém? Como o nosso Deus, ele é maravilhoso. E até isso aqui, irmãos, a poligamia, né, que o Lameque ele vem trazer e vem exaltar aqui, essa imoralidade, ela vai ser novamente purificada. O casamento de Deus, que Deus constituiu, vai ser purificado quando Cristo vem ao mundo e reafirma o que foi dito lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus ele une o homem e a mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu não separe o homem. Certo? Então assim, Jesus vem para restaurar o casamento, vem para restaurar o ser humano, a imagem de Deus, para a glória de Deus mais uma vez. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer esse sistema? Deixa Jesus Cristo ele te transformar. Ouça os ensinamentos de Cristo, aprenda, pratique. Ele disse, no mundo tereis aflições, certo? O mundo é contrário a Deus, seremos afligidos, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, irmãos, ele é o nosso exemplo. O ensinamento de Jesus, ele é o nosso padrão. E quando ele reafirma Gênesis capítulo 2, ali na união entre um homem, uma mulher, sem um terceiro, certo? O que ele está fazendo? Ele está purificando novamente o casamento, restaurando ali mais uma vez o casamento. Porque o casamento ele é uma instituição criada por Deus. E através da oração, vai dizer Paulo, aquilo que foi criado por Deus, citando ali o casamento, é purificado, é santificado. Então, se no nosso casamento, na nossa relação com o nosso esposo, com o marido, há impurezas, há violência, há contenda, há o desvio ali da verdade, comece pela oração, ore pela sua família, interceda pela sua casa, pela sua família, para que o mal desse mundo, as perversões sexuais, as coisas contrárias à vontade de Deus, não se infiltre dentro do seu relacionamento conjugal. Você homem que é casado com uma mulher, você mulher que é casada com um homem. Faça isso. Jesus ele veio trazer essa purificação, né? Reafirmar esse ensinamento. E apesar, irmãos, dessa corrupção aqui só progredir, que é o que a gente vê hoje, continua progredindo o mal, a corrupção, irmãos. Deus, ele tem levantado um povo, certo? Ele tem levantado homens, mulheres de Deus que continuam louvando, adorando a Deus, buscando a Deus. Se você ler comigo aqui o versículo 25, Gênesis 4, 25, é dito assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher,
E ele deu à luz um filho, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Preste atenção. Há um contraste aqui que Moisés está falando, certo? Enquanto a comunidade de Caim não buscava a Deus, era materialista, fazia uma apologia à violência, à imoralidade, como o mundo de hoje. Enquanto esse grupo fazia isso, irmãos, existia um outro grupo que invocava a Deus, que invocava ao Senhor, certo? Ou seja, qual é a resposta de Deus aqui? É Enos. Enos provavelmente pegou o culto que já existia ali desde os antepassados de Adão, de Eva, quando Deus instituiu o sabá, né, o sábado, dia de adoração a Deus, de busca a Deus, quando Deus fez ali o sacrifício por Adão e Eva para cobri-los. Enos, ele reúne essas coisas, irmãos, e faz um culto a Deus, com sacrifícios, certo? Com um casamento monogâmico, com oração, provavelmente. Fala aqui que eles invocavam ao Senhor. Isso aqui pode indicar tanto a oração como a pregação da palavra de Deus. Ou seja, é um grupo aqui reafirmando a adoração e o louvor a Deus. Então, a Bíblia está ensinando que existe dois grupos. Um que hoje a gente chama de mundo, que é aquele sistema de ideias, princípios contrárias à vontade de Deus e que levam o homem para longe de Deus. E outro grupo que se chama, aqui um grupo de pessoas que amam a Deus, que louvam a Deus, que se chama pelo nome do Senhor, que invocam o nome do Senhor. Então você que está me ouvindo, em qual grupo você está? No grupo daqueles que não se preocupam com Deus, que fazem as coisas à parte de Deus, apesar de terem recebido os dons de Deus, não glorificam a Deus como seu Criador e não o louvam, o adoram, o cultuam? Ou você está naquele grupo que busca a Deus, que ora a Deus, que intercede, que invoca o nome do Senhor? Há dois grupos e só podemos estar em um ou no outro. Certo? Só podemos estar ou na igreja ou no mundo. E quando eu falo na igreja, eu falo espiritualmente falando. João vai chamar aqui esses dois grupos de a descendência da serpente e a descendência da mulher. De qual descendência você é? Da serpente, aquela que gerou esse grupo aqui lá no Jardim do Éden, quando derrubou o homem, e a mulher, que surgiu ali a natureza pecaminosa e a morte espiritual? Ou você é do grupo daqueles que invocam a Jesus, o descendente da mulher, aquele que viria ao mundo e veio para esmagar a cabeça da serpente? Então, um desses dois grupos nós pertencemos. E você que é jovem, você pode fazer essa escolha de servir a Deus ou servir ao mundo. Você pode fazer a escolha de andar conforme os padrões, as ideias, os raciocínios, os pensamentos de um mundo contrário à vontade de Deus, ou seguir os pensamentos, as ideias e os raciocínios da palavra de Deus, de Jesus, que veio ao mundo para restaurar o homem e fazer ali a vontade de Deus. Então podemos escolher. Esta, João vai dizer, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ora, ele diz, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo? Então você crê realmente que Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus? Você tem que vencer o mundo. Como? Pela fé nele, pela fé na palavra dele. Porque ele veio
desfazer o que a serpente, a descendência da serpente fez. Note que aqui esse Lameque, ele vai querer tomar o lugar de Deus. Quando ele fala assim, versículo 24: 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque querendo ali tomar o lugar de Deus. Ora, se Caim foi vingado 7 vezes, eu vou ser 70 vezes 7. Quem disse 7 vezes que Caim seria vingado foi o próprio Deus. Aí ele vem dizer que se fosse com ele, se alguém mexesse com ele, ia ser vingado 70 vezes 7. E aí quem vem, irmãos, na história? Vem Jesus. Enquanto um faz apologia ali à violência, vem o Filho de Deus e respondendo a pergunta lá de Pedro, que perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoareis? Até 7 vezes? Aí Jesus falou: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. É em resposta, irmãos, ao que está sendo dito aqui. Lameque, um homem influenciado pelo mal, pelo pecado, pelo diabo, totalmente imoral, corrupto, violento, fala que a vingança seria 70 vezes 7, aqui em Gênesis 4, versículo 24. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz que o perdão é 70 vezes 7. A qual grupo você pertence? Ao grupo de Jesus que perdoa, que ama, que vence o mundo pela fé? Ou ao grupo aqui de Lameque, violento, que se vinga, que se magoa e que humilha o seu próximo, que esmaga o seu próximo? Um jovem, ele vai dizer aqui, um jovem me pisou, eu o matei. Esse é o mundo de Lameque. Esse é o mundo de hoje, um mundo violento, imoral, totalmente contrário à vontade de Deus e que se separa de Deus, que não faz a vontade de Deus. Mas o mundo de Jesus é um mundo de perdão, um mundo de amor, um mundo de vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a violência, sobre a falta de perdão. Eu te convido nessa manhã a você fazer parte dessa comunidade. Que comunidade? Comunidade aqui de Enos, daqueles que invocaram o nome do Senhor, que decidiram servir ao Senhor. Esses dois grupos sempre vão surgir, sempre vão existir, e nós podemos escolher. Até a vinda de Jesus, haverá dois grupos, e nós podemos escolher pela fé em Jesus, em qual deles queremos pertencer. E pela fé em Jesus, pertencer ao grupo do amor, do perdão, da graça e da misericórdia. E se não quiser, tem o outro grupo, que é o da imoralidade sexual, que é o da violência, que é o da falta de perdão, que é o grupo dos poderosos que massacram os pequenos, os menores. Mas o grupo de Jesus é esse grupo diferente, em que o maior lá é o menor e o servo de todos. Jovem, você escolhe a qual grupo você quer pertencer. Mas eu digo para você, venha para o grupo de Jesus, para o grupo daquele que ora, para o grupo daquele que vai ser feliz, que vai ter um casamento abençoado, que não vai se aventurar sexualmente, perder sua pureza e ganhar ali uma enfermidade, uma gravidez indesejada. Mas vem para o grupo daqueles que amam a Deus, que vão evitar essas coisas e vão ter um casamento, um relacionamento segundo a vontade de Deus. Vem para esse grupo. Tome essa decisão. Jesus, ele vai te abençoar, vai nos fortalecer. Por quê? Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? A nossa fé. Que Deus, ele te abençoe em nome de Jesus. Vença o mundo. Vença o mundo. Não deixa o mundo te vencer. Mas pela fé em Jesus, vença o mundo. Amém? A partir de hoje, nós vamos
está trabalhando aqui esse tema especialmente para jovens, é para todos, certo? Mas Deus colocou no meu coração para que eu fizesse um trabalho especial com os jovens. Então você que tem um jovem na sua casa, você que é jovem ainda, como eu sou jovem, não deixe de participar, de ouvir, também de compartilhar. Certo, irmãos? A gente não pode ser negligente com a nova geração. Daqui a pouco eu vou estar passando, você que está me ouvindo aí vai passar, tá certo? Vamos morrer. E a nova geração, o que ela está aprendendo? O que ela está recebendo aí desse mundo? Só o que é ruim, só o que é contrário à vontade de Deus. Aí eles vão acabar fazendo o quê? Participando da comunidade de Caim, da descendência da serpente. Mas nós, cristãos, que temos os olhos abertos, não podemos permitir estas coisas. Então você mesmo, se puder, se conseguir, faça um trabalho com os jovens aí da sua casa, ou pegue esse vídeo aí, compartilha lá, só escuta aqui a palavra aqui do irmão Fabiano. Deus tem uma palavra especial para os jovens. Para quê, irmãos? Para que a gente venha trabalhar nessa nova geração que está surgindo aí, para que eles continuem a obra de Deus depois que a gente for, e se Jesus não voltar. Amém? E se Jesus não voltar. Então esse vai ser o nosso tema, por enquanto, aqui na Escola Dominical, em nome de Jesus. O jovem versus o mundo, ou o cristão versus o mundo. Mas a todos essa palavra serve. Amém? A todos. Porque ou jovem, ou homem maduro, ou idoso, ou criança, todos nós somos tentados pelo mundo. Mas todos nós também podemos vencer o mundo pela fé em Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria só avisar aos irmãos que agora eu consegui me associar à Amazon, tá certo? Eu vou estar também aqui nesse Instagram oferecendo Bíblias, né? E até produtos que não são assim evangélicos cristãos. Tá certo? Eu tomei essa decisão de começar também um trabalho extra, né, online. E os irmãos que compram na Amazon, na Shopee também, que quiserem adquirir alguma coisa, pode estar falando aí comigo aqui pelo próprio Instagram, pelo meu WhatsApp, aquele que tem. Tá bom? Então se você for comprar alguma coisa, algum livro, Bíblia, que é uma indicação de algo assim abençoado, né? Por exemplo, esse estudo aqui que eu estou transmitindo aos irmãos, eu peguei ele do livro do Dr. Russell Shedd, que é o Cristão versus o Mundo, o Pecado e o Diabo, que é um livro excelente, baratinho, fininho de se ler, e é algo extraordinário. Depois eu vou estar colocando o link aqui no Instagram para quem quiser adquirir ali pela Amazon, tá certo? E vou também estar com esse trabalho, meus irmãos. Em nome de Jesus, peço a oração e vamos orar uns pelos outros e fazer a vontade de Deus, para que essa nova geração, irmãos, venha buscar Deus. Não deixe de fazer a sua vontade, a vontade de Deus nesse sentido, em nome de Jesus. Não deixe de fazer a sua parte em preparar essa geração para continuar, né, a geração da mulher, né, a semente da mulher. Não deixe de prepará-los para continuar esse culto a Deus. Porque ninguém, irmãos, pode impedir a obra de Deus. Ninguém. Se eu e você não fizermos, creio eu, Deus vai levantar outros para fazer. Mas eu quero fazer. Te chamo também aí para fazer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Feche teus olhos se puder. E recebe essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus. Tua bondade, tua misericórdia, teu amor, tua graça, teu perdão. E, meu Deus, eu quero ser, Pai, do grupo de Enos, de Sete. Quero ser, meu Deus, do grupo de Enoque, de Noé, daqueles, meu Deus, que vão fazer a tua vontade, que vão pregar a tua palavra, invocar o nome do Senhor, orar. Meu Deus, eu quero ser desse grupo, Pai. Então, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, me ajude a fazer a sua vontade. Ajude meus irmãos, nos prepara, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacite a fazer tua vontade, meu Deus.
Nos capacite, Pai, a preparar a nova geração para te buscar, para te amar, para te adorar, Senhor. Essa é nossa oração, Pai. Nos capacita, em nome de Jesus. E eu oro pelos jovens, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, meu Deus, os cure, que o Senhor, Pai, os proteja, em nome de Jesus, de cair em tentação, de cair em pecado, de fazer parte, meu Deus, das comunidades, ou da comunidade de Caim, de Lameque, mas que eles venham, meu Deus, a ser fortalecidos, a aprender e a escolher, a fazer parte da comunidade de Deus, de Enos, daqueles que amam a Deus, que amam fazer a vontade de Deus. Faz assim, Senhor, abençoe nossos jovens, em nome de Jesus, abençoe o casamento, o relacionamento, as famílias de cada um que está me ouvindo, em nome de Jesus. Essa é, meu Deus, a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.